continuação, estamos com mais um encontro do Jovem Efetivo, né? Mas a gente tá aprovando um PR aqui que a Cris teve a sua bondade de fazer aqui. Como é que é? Acho que é só... Entra aqui, merge. Confirme. Acho que foi mergeado. Então vamos puxar aqui. Porque ficou faltando, né, Cris, ali, ó. Do nosso... Os exercícios. Acho que eu vou ter que dar um... Vai lá, ó. Tá aparecendo a setinha, update. Vamos ver quem tá na sala aqui. A Cris, a Vivian. Oi, Vivian, tudo bem? Não te dei oi. Tudo. Boa noite. Boa noite. Então, eu ia... Não tô com o WhatsApp aberto. Eu não sei se de repente a gente manda mais uma mensagenzinha lá pra ver se as meninas vão entrar mais. Mas vamos lá. Aonde que ficou aqui, Cris, o complemento do comparable? Acho que ficou. Então, tá aí dentro do usuário 1, que a data de nascimento tava como string. Aí eu mudei para local date, era o que tava antes, né? Isso. Aí se você descer um pouquinho no compare to, a nascimento tem um compare to, existe um compare to para data mesmo, se você entrar nesse método, né? Você vai ver que ele aceita a data. Para esse objeto tem um... Isso. Dentro então, compare do local date, né? Porque é que nem se a gente botasse um enumeration, eu acho que ia ter esse método também, pelo que a gente viu e estudou. Mas a gente estava fazendo errado, né? Diferente antes. A gente tinha convertido para string, né? E na hora, lá na classe comparable test, se você der uma olhadinha, eu inicializei as datas. Porque a gente tava jogando tudo a data de agora, né? E aí algumas delas estavam ficando iguais. E quando ele inseria o dado no treeset, ele via que a data era igual e ele acabava não incluindo. Então a gente via que tinha um usuário e o resto tinha sumido. Porque o treeset, ele usa o compare to para verificar se é igual ou não o objeto. Nos equals. Ele estava usando o próprio compare to. Sim. O equals... Eu acho que ele não chama o equals, ou ele chama o equals também quando ele chama o compare to. Ou tem alguma relação? Então a gente não tinha equals na classe. Ele estava usando esse compare to. Ele estava usando o compare to para verificar se era igual ou não. E aí na hora que chegava lá no compare to, ele dava que os usuários tinham a mesma data e ignorava. Tanto que tem um usuário aí que está com a mesma data. Aí ele não inclui. Ou seja, a gente estava inicializando errado aqui, né? Criando ali sempre o mesmo null ali, tipo... Era basicamente o mesmo objeto, né? Isso. Aí ele ia se confundiu todo. E aqui também, na classe, a gente não tava usando... Opa, não era esse o usuário, era isso. A gente não tava usando o compare certo aqui. Que a gente começou a transformar para string, né? Mas dá para usar data. Uma parada, mas é bom que a gente aprendeu, né, juntas. E aí você foi lá e investigou
qual o problema, o BO que tava rolando, porque ele começou a se perder. É a pulga atrás da orelha. Então tem alguns objetos que inclui o Compare To, né? Nem nesse local date, como funciona. Eles chamam um outro Compare To aqui dentro. Já. Especial, ó, pra data, né? Sim. Se não me engano, deixa eu só tirar não é num a classe? Eu acho que, ó, ele implementa o comparable. Então deve ter um compare to aqui também. Tem, ó, também tem, se não me engano tem. E a gente não fez, né, mas se tivesse, né, tipo, sei lá, tipo de usuário, admin, não sei o que lá, podia ter criado e ele ia fazer também. Mas aí a gente ia ter que colocar aqui uma outra linha aqui, né, de retorno. Sim. Encadeada que nem tava. Tá. Beleza? É isso. Eu acabei adicionando ali o exemplo do fone e um outro que eu tinha feito, esse mountain, que era para ordenar por nome da montanha ou por altura da montanha, né? Aonde é que tu vês? Aqui. Aí, isso, esses pacotinhos aí. Fone era um exemplo que tinha no livro. Esse mountain eu tinha pego do Ed First. Oh, Tinha que um exemplo. legal. E onde é que eu testo aqui? Aqui é só implementação, né, pra ver. Vamos fechar. Aí tem a Sort Mountain Comparable, é onde você testa. Aí é só o objeto, né? Hashcode. Ó, até o hashcode implementou. Que a gente aprendeu Eu tava pra fazer. testando. Quando faz com hash, faz o equals, faz o hash, né? Isso. Legal. E aqui com comparable. Mountain comparable. Daí ele criou um... tipo assim, criei um objeto, daí agora eu tô criando um comparador pra ele, né? Específico. E aqui é o exercício. É isso? Isso. Aqui ele tá usando um... Vamos ver. Mas eu montei o nome e sei lá, o tamanho aqui. Aí isso, é a altura. Ele tá ordenando aqui. O primeiro é sem ordenação, é só pela ordem de inclusão. E o segundo é ordenado pela altura. Sim, tá crescendo aqui. Isso. Boa. E uma coisa interessante, porque se aqui olhar usou ali no... sort, né? Aqui ele usou collection pra ordenar. Isso. Explicitamente. Eu não sei se dá pra fazer mountains.sort. Porque é um linked list. Se tivesse botado naquele map, te lembra? Tree set. Não é, eu acho que é tree set e tree map. Ele já ia ordenar automático, né? Aqui é outra forma de fazer. Boa. Isso. E esse aqui é outra forma de fazer. Esse aí é criando os comparators. É um comparator. Você tem um comparator que ordena pelo nome da montanha e um outro comparator que ordena pela altura. Tá, mas go... tá, ele aqui é um comparator go, a classe. Tá, ele tá chamando aqui meio que cursivo, chamando esses métodos aqui, go, aí depois ele
cria o... Aí ele adiciona. Ok. Vamos rodar isso aqui. By name, by age. Isso. É aquela situação que você pode criar o comparator da forma que você quer, né? E usar, né? Para objetos mais complexos, assim, né? Que tem, de repente, mais campos, ou para ordenar junto, né? Ou tiver a opção de, não, eu quero ordenar para uma coisa, não, eu quero por outra coisa do mesmo objeto. Isso. E aqui é o fone, imagina, ordenação do fone. Phone comparable. Phone comparable. Implements comparable phone comparable. Beleza. Fazer aqui. Ótimos exemplos, viu? Porque na real eu acho que esses aqui são mais realistas, assim. Pra gente que vai usar, assim, né? No sistema. Então, que esse aí ele compara por vários campos, né? Ele vê se a área for igual, aí ele tem que verificar o prefixo. Se for igual, ele tem que verificar o line number, né? E deve ser deve ser para um número americano, né? Mas ainda assim deve ser válido, né? Vale para o Brasil também. Porque, por exemplo, tem o DDD, né? A gente tem o DDD. Isso. E aí, é o 55 do Brasil. É uma combinação de número. Isso. Boa. Aí, como é que vai comparar o telefone, né? Que o telefone é um número que tem um padrão ali. CPF, sei lá. Não, CPF é só número. Não, mas CPF tem... É só número, Mas tem 0 na frente. E cada coisa, né, tem um padrão, assim. Então... Aí a gente vai ter que descobrir qual usar. Ficou bem legal isso aqui, usou o pareto. Beleza, mas eu acho que contribuição super top. Valeu. Eu não sei, eu acho que daí depois cada uma pode vir aqui explorar, né, com calma também, executar aqui. Show de bola, Cris. Muito legal. Vamos embora ver então o nosso resuminho. Opa. Vamos. Eira. Toda muita perdida. Tela. Eu toda perdida, eu abro tudo menos a tela que é. É isso, acho que dá. Aí a gente deu aí uns 20 minutinhos, mas é curtinho hoje, né? Acho que a gente vai ficar mais discutindo, porque eu até tenho um exemplinho aqui, e aí, mas no final eu achei aqui um exemplinho aqui, mandei o... Cadê? O aí aqui me sugeri. Aqui depois a gente vê. Tô usando bastante quando não dá tempo, né? A gente acaba recorrendo e pesquisando. Quem quer começar, fazer a nossa leitura do resuminho aqui? Alguma? Vai lá, Vivian. Já intimou. Posso sim. Java Efetives, pode começar? Ou você gravar? Já tá gravando, né, eu acho. Já. Então tá. Java Efetiva Essencial, acessibilidade de classes e membros, reduz ao mínimo a acessibilidade das classes e de seus membros. Esta é uma série baseada no entendimento de tópicos relacionados do livro com foco no resumo. Introdução. O livro cita que para identificarmos o quanto um componente é bem projetado em Java, precisamos analisar o quanto esse componente esconde seus dados internos e detalhes de implementação de outros componentes.
Isso porque, quando pensamos no contexto de projetos Java, o ideal é termos componentes que ocultam os detalhes de implementação, fornecendo apenas sua API um conceito de design de software mais conhecimento como encapsulamento. Boa. Por quê? Opa, quer fazer um Não, pode comentário? continuar. Por quê? Uma das vantagens que obtemos é o desacoplamento, ou seja, isso permite que os componentes sejam evoluídos, testados, otimizados, usados e etc. de maneira isolada, não gerando impacto um no outro. Além de que, componentes francamente desacoplados permitem que sejam utilizados em outros contextos. Por fim, acaba sendo um caminho mais baixo, de baixo risco na construção de sistemas grandes. É isso? Quer continuar, Cris? Bora? Como? Java possui controladores de acesso que permite controlarmos o acesso a classes, interfaces e membros. Conhecemos como private, protected e public. Através desses modificadores, podemos aplicar o encapsulamento, também chamado de ocultação de informação. O princípio básico diz: faça com que cada classe ou membro seja o mais inacessível possível, ou seja, tentar utilizar o nível de acesso mais restrito. Tipos de acesso. Para classes e interfaces não alinhadas, os níveis de acesso são público e de pacote privado. Para membros de classes, como atributos, métodos, classes alinhadas e interfaces alinhadas, é possível utilizar 4 níveis de acessos: privado, pacote privado, protected e public. Testes. Muitas vezes, para facilitar os testes, acabamos deixando membros das classes mais acessíveis, o que não é errado dependendo até que ponto estamos fazendo isso. É aceitável transformar pacote privado em privado de uma classe pública, mas inaceitável expor uma classe, interface ou membro em uma API para facilitar o teste. Nossa, eu me perdi aí. É aceitável transformar pacote privado em privado de uma classe pública? Eu não entendi muito bem. Quer ler? Aqui, né? A partir daqui. Pode ser. Campos, atributos. O livro enfatiza como atributos, campos de classes públicas devem ser raramente públicos, pois quando deixamos públicos, estamos abrindo mão de limitar os valores que podem ser armazenados nele. Isso pode ser um problema que levaria à inconsistência, né, dos dados de comportamento na execução do código. O mesmo se aplica para os campos final mutáveis, que por si só já não são threads safe. Isso acaba gerando falhas de segurança, especialmente porque, apesar da referência do objeto não mudar o valor que contém nele pode. É isso, né? não mudar o valor que contém nele. Isso que eu entendi. E devemos ter em mente que termos o getter ainda é uma forma que pode permitir a alteração desse objeto através da referência. Resumo. Este tópico é mais simples, mas ajuda muito infringindo nos dias atuais, por isso um tema de extrema importância. Quando projetar uma API e decidir que será exposto através dela, você deve impedir que os outros membros se tornem parte da implementação dela. Uma classe pública deve evitar ao máximo expor seus membros e ter campos públicos, exceto constantes. Garanta que objetos referenciados sejam imutáveis para evitar problemas futuros. Eita! Mesmo no resumo, ainda a gente tem que traduzir, né? Algumas frases. Vamos lá. O que vocês acham?
O que eu estava me lembrando, que fala aí da questão de imutável, né? Imutabilidade, quando você tem esses processos concorrentes, né? E aí, sei lá, dois processos mexendo no mesmo objeto ali, que tem um estado, e aí um altera o estado e o outro usa o mesmo objeto, isso aí pode realmente dar um BO, né? E acho que É, por isso ele fala de não expor, né? Não deixar mexer ali nos dados, né? Encapsular e esconder o máximo possível, né? Entendo resumindo, isso. assim, resumo do resumo. O que eu entendi foi que tipo assim, evitar problemas, entendeu? Tipo assim, o que é só Sim. pra ler e tu quer acessar público de qualquer lugar que é público, mas é só pra te ler, cara, não é pra te alterar os valores, não. Daí tu faz os get ali, né? Faz uns get. E no construtor, o que dá pra alterar e já cria o que vai ser alterado pelo construtor e o criado. E o que vai ser alterado depois. Pensar nessas questões, sabe? Assim, eu acho que é bem simples, mais simples do que parece. É tipo assim, deixar alterar só no lugar ou no momento que é para fazer isso. Ou pela classe que deveria fazer isso, ou Uhum. dentro do pacote. Ou se não é, vem de outro pacote, ou até mesmo, sei lá, pode ser um hacker. Não sei, eu tô viajando aqui. Eu tentando alterar pelo construtor, entendeu? Ali, da chamada da API, o cara tenta alterar, né? Pode, não sei, posso estar viajando, mas não. Eu acesso a API e daí, sei lá, eu deixo algum método exposto ali para alteração de dados que não deveriam, né? Mas assim, eu acho que tem umas frases aqui que a gente podia explanar um pouco, assim, mas porque é meio abstrato esse tema, eu achei. O que vocês acham? Tem que conseguir enxergar, né? Uhum. Visualizar, assim. Sim. Aham. Essas classes em aninhada, não aninhada, aninhada, vocês tão familiarizada, assim. Algumas palavras, assim, eu confesso que agora eu tô tentando me lembrar o que é thread safe. É o que dá pra. Eu O que acho que não altera, né? Na thread. Fez ali, não é pode que, eu, alterar. que a thread tinha aquela questão de sincronizar, tipo, tipo aqueles exemplos de consultar o saldo da conta bancária, né? Tipo, você debita, você saca um valor, e aí você tem que atualizar o saldo, porque se outra pessoa consultar, tem que já estar atualizado esse saldo, né? Então tinha aquela questão do synchronized para threads, né? Para você sincronizar e não mostrar o saldo errado. Me lembro disso, assim. Uhum. A gente tem que conseguir enxergar os problemas, né? Esse que é o problema. Aham. O que vocês acham? Não sei se a Vivian quer comentar ou já se deparou com um problema desse tipo. Eu já, mas agora eu não tô lembrando nenhuma situação. Enquanto isso, eu vou close all tabs. Vamos botar aqui, porque esse tópico é o que? É o capítulo 4? É, né? Isso. Acho que eu tava com um livro aqui aberto e eu fechei. É capítulo 4 aqui, ó. Classes e interface. Eu vou jogar. Peguei aqui um exemplinho. Vamos analisar, vamos ver se tem a ver ou não tem a ver. Se contribui. Eu lembrei também, ele falou de testar, né, a classe. Eu lembro que eu tive problema justamente porque o método estava private. E aí eu não conseguia enxergar o método para fazer o teste, né? Ah, Mas, é. mas aí bastava eu testar o método que estava chamando aquele método private. E aí é um teste normal. Você faz o teste do método público
Aí esse método público chama esse private aí e você vai testar. Isso. Indiretamente você vai testar um método privado, né? Então, mas daí tu tem que criar uma classe intermediária ali, né? Se tu tem uma que tem private, aí tu tem que fazer Então, uma mas era, porta que é. era assim, eu tinha dentro de uma classe, eu tinha um método público, esse método público chamava um private. Uhum. Então, eu testando o método público, eu já estaria indiretamente testando esse método private. Sim. É, e Então, aí queria testar por JUnit alguma ferramenta ou não? Tu ia testar para teste teste unitário unitário? e tinha cobertura. Uhum. Tinha que ter a cobertura mínima, né, de Isso. 90%. Mas aí, chamando esse método público, ele chama o método privado e acaba passando por esse código privado, né? Isso. Então, não tem problema. Foi uma Eu não criar um solução. método. Isso. É, Resolveu o problema. é. É, tem isso para quando a gente vai criar os testes de unitário, tem essas coisinhas assim de encapsulamento, pensar do objeto, porque a gente tem que ter uma forma de criar eles, né? É na mão, manualmente, assim, Uhum. chamando e instanciando, né? E aqui esse exemplo aqui, que foi a inteligência que eu perdi, eu falei para ele, me cria um exemplo de código. E aí me deu esse, mas eu quero que seja com o usuário. Daí ele me deu aqui, vamos ver, que tá dizendo assim, atributos privados para encapsular os dados, tá? Beleza? Pra quê? Porque daí ninguém, se tá private aqui, ninguém pode alterar, né? Só aqui no construtor, certo? Quem chama Sim, essa classe sim. aqui. E aí, por fora disso aqui, não tem como. Eu acho que faltou ele colocar o final, hein? Ali Hum, na declaração, porque daí, tipo, você não altera esses dados, né? Você isso. cria pelo construtor e fica esses dados, né? Seria assim, né? A melhoria. É, sim. Fine, dá pra botar no bolo, dá. Todos. Boa. Ah, esse aqui ele não deixou. Cannot assign Ah, a tá. value to. Ah, é porque daí não pode É, alterar esse último. mudar. É. Beleza. Aí tem o método autenticar. Inicialmente ele é falso. Ele cria falso. Daí, quando esse método público para autenticar, então alguém vai chamar esse método aqui quando. Deixa eu ver. Ah, ele não deixou a senha também. Porque lá a senha ele troca, só o usuário ele não deixou. Porque ele tá Ah, ele alterando deixa aqui dentro. alterar. Ele tá alterando aqui dentro, né? Ah, Justamente esse método é entendi. pra alterar e aqui é pra autenticar, porque daí muda. Ah, eu tô Aham. entendendo. Aí ele chama esse autenticar aqui, né? Que deu um new lá, de repente, o usuário. E quando chamar autenticada, ele vai alterar esse valor aqui para true, beleza? E o método público para ser acessado. Método público para verificar se o usuário está autenticado, beleza? Retorna o boolean. Até agora, daí não alterou nada, né? Não tá alterando. Get, método para obter o nome do usuário, beleza? Porque ele não pode alterar também. Método privado para alterar a senha do usuário. Opa, esse aqui altera. Esse aqui altera, mas é private. E é private ele vai ser chamado só aqui dentro. Quem que chama esse método? Aqui, ó. E esse aqui é público. Método público para permitir que o usuário altere a sua própria senha após a autenticação. Então, ele vai aqui fazer uma verificação se está autenticado. Verifica se a senha é igual, que ele pode, e altera a senha. Aí ele chama esse aqui.
Ou seja, ele só tem acesso a esse método, né? Esse aqui não. Com uma lógica. Uhum. E aí retorna um erro se não for. É um exemplo bem tosco, mas bem básico. Não sei se... É bem complexo, né? É só na hora que a gente vai precisar fazer um objeto mesmo que a gente vai pensar nessas questões, assim. A gente às vezes nem pensa nisso antes, né? A gente sai criando, bota tudo, né? Bota Sim. tudo private ou até público. Cria tudo público. Interessante que ele não pôs o set, né? Não tem nenhum set. Ele só deixa criar o objeto com os valores definidos, né? Uhum. E para alterar senha, você usa esse método público aí de alterar senha, né? Não é pelo set, né? Exatamente, por isso mesmo. Às vezes a gente cria a classe, a gente já cria sempre com todos os gets, todos os sets, né? E talvez a gente tenha que pensar mais, né? Antes de fazer isso. Não precisava, né? Tem que ver se precisa. Se é necessário o get set. É que o get set é um padrão de... Eu não sei se... É um padrão... Tem um nome pra isso. Esse padrão de objeto. De getter, etc. Alguém tá lembrado? Eu não lembro, não. Mas sabe quando você vai subir o código, que ele dá aquele monte de warning? Uma das mensagens é justamente isso, que você tem um monte de método set e você nem tá usando. Então é até bom a gente olhar esses warnings, que ele dá umas dicas assim, né? Ah, pra que você criou set se você não usa, né? É que o padrão aqui, ó, por convenção, é uma convenção. E a gente, né, meio que aprendeu a fazer tudo isso e sempre isso. da POO. Aí os objetos eram tudo assim. Esses métodos são usados para acessar o getter, certo? Porque normalmente a gente precisa desse get set, né? Porque assim, às vezes a gente precisa criar o objeto não no construtor aqui. Sei lá, eu quero setar só, né? Em vez de a gente fazer com alterar a senha, sei lá, um método específico para isso e fazer um outro público que tem uma lógica aqui, que fica até melhor porque fica dentro do objeto, né? Só que aqui ele criou uma lógica de negócio aqui dentro. Justamente porque ele tá verificando se a senha atual tá correta também, né? Se ele tá autenticado, né? Eu não sei se Então, não seria poderia apropriado chamar o botar esse método aqui mesmo. Ou em outra. Eu acho. Por exemplo, em outra que é a classe que contém o cadastro de usuário, por exemplo. Ou configurações de usuário, sei lá. Tô viajando. Mas uma outra classe que contém, assim, o negócio, a parte do negócio, né? Mas acho que ele criou assim mais para simplificar também, né? O exemplo. Pode ser. Mas eu entendo que aí o set não faz sentido mesmo, porque ele precisa fazer essa validação, né? Do usuário estar autenticado, né? É uma regra de negócio. Então, por isso que não é pelo set. Por convenção, para get retorna o valor do atributo. E aqui diz que facilita o encapsulamento dos dados. Não é que facilita, na verdade. Facilita porque daí tem um método para cada um, mas nem sempre é aplicável, né? A gente faz meio que automático e não pensa nessa mecânico. questão. Eu não sei se vocês têm alguma outra ideia de exemplo que a gente possa fazer ou alguma outra situação que vocês de repente queiram compartilhar ou
sobre encapsulamento, que já deu problema. Eu já tive um monte de problema, mas agora de cabeça não tô me lembrando assim alguma que de Eu tô lembrando. alteração de dados. Isso acontece muito. Alterou tal dado que não devia em algum momento, né? O que eu lembrei é que no livro ele fala que se você tiver dentro dessa classe aí um objeto, né? Se ao invés de string, nome do usuário, string, senha, fosse um objeto, aí você estaria correndo o risco também desse objeto ter métodos públicos, e aí a pessoa alterar o dado desse objeto, e aí poderia dar problema nessa classe, né? Uhum. Lembrei disso. E aí já era. Aí já o hacker já acessou o sistema. Tô brincando. Não sei. Mas acho que tem muito a ver com essa questão que ele fala de imutabilidade, né? De você ter o objeto sendo acessado por vários processos e um interferir no valor do outro, né? Por isso que ele fala de não Eu acho que alterar evita dados, também né? problema de concorrência, sei lá, não sei se nem é Isso. concorrência, mas eu já me vi ali no sistema, eu tive na empresa que eu tava antes, era de evento, e aí tinha um lance assim da transação que o cara criava em memória, né? E aí esse mesmo objeto ele transitava por um monte de método. E aí em alguns momentos ele criava meio que duplicava essa transação. E não era para ter sido criado um novo, aí duplicava no banco de dados, dão os BO. Mas eu acho que tem a ver com esse negócio de encapsulamento, porque se o objeto é imutável, né? Se o objeto em si também ele já tem uma proteção para isso, ele não vai. Mesmo se o programador fizer de forma errada, em algum momento lá ele criar um outro objeto, uma cópia dele, sei lá, duplicar ou alterar um valor que daí não daria esses BO assim, né? Se o objeto tivesse encapsulado bem, eles estavam tendo muito problema com isso, assim, essa transação lá do banco de pagamento, sei lá. Ao invés dele alterar o que já existia, ele criava um novo. É isso? E se perdia. Aham. E daí ia ver lá, passou 2 vezes. Duplicou, sei lá, pagando. Umas coisas assim. Duro achar, né? E aí, pra investigar isso. Tem uns problemas de thread, né? Que daí dentro da thread lá faz tudo em memória. E aí tu não pode finalizar porque se der falha num dos processos, aí tu tem que dar rollback em tudo. E tem coisa que não dá pra dar rollback. Aí tem que salvar num banco temporário local. E aí corre o risco de da inconsistência, né? Então, assim, só uma vaga ideia, assim, dos problemas BO que pode dar. Carrinho de compras, faz rollback, né? Carrinho de compras. Rollback pela metade. Rollback pela metade. Não sei, tô devaneando aqui. Que nem o programa da Paula e da... Como é o nome dela? A Gleice. A Glê. Isso. Devaneando bastante. Sem, como é que é? Sem resultado, sem final, sem conclusão nenhuma e sem resultado. Não é sem resultado, não. Resultado sempre tem. Mas elas têm um slogan, né? Ali que elas falam. Eu acho bem legal. Sem tirar conclusões nenhuma, mas acabamos chegando em um acordo, né? No que a gente aprende
Porque programação pode ter, para uma solução, a gente pode ter várias soluções. Para um problema, a gente pode ter várias formas de resolver. Isso que é incrível, é uma arte. É uma arte. Não sei, meninas, eu ia dar só uma olhada mais nesse texto aqui. Tem umas palavras que às vezes rola, que às vezes a gente nem entende, né? Assim, ou não se lembra. Mas acho que é isso. Eu tava comentando com a Vivian, é que ele falava ali no capítulo sobre módulos. E eu não cheguei a usar Java com módulos. Você já viu alguma coisa, Gi? Sim. Será que não quer dizer já, mas aqui dentro do projeto, né? Para mim, módulos é como se fosse assim um projeto encadeado no outro, assim, sabe? Ah, quando você vê vários projetos juntos ao mesmo tempo. Isso. Módulos, né? Modular. Aí tu tem camadas, né? Tu pode ter camadas. A parte do, sei lá, do banco de dados, por exemplo. Aí um módulo, a parte da view, da camada de visualização e a parte de negócio. Ou a camada de serviços, que normalmente é tudo num pacotinho, separados, services lá. Aí, assim, mas um enxerga o outro? Isso. São todos integrados. Ou tu modulariza assim, mini projetos, um módulo do outro. É tipo plug and play, sabe? Tu pluga um projeto no outro, tu meio que pluga, e aí tu fica encadeado aqui. Esse aqui o Estado pensa assim, eu tô aqui com login do meu sistema. O login é um módulo só de login, ele só serve para isso. Mas ele tem toda a estrutura, uma estrutura de pacote, tudo. É um módulo. Aí tem um módulo de login, tem módulo de pagamentos. Aí é um outro módulo. Separado, pagamento em outro pacote, separado, né? Mas eles se integram no mesmo sistema. Aí quando tu sobe ele com vários. Já trabalhei isso. E tinha um monte, assim, tinha uns que tinha vários, assim, dezenas de pacotes, assim, de módulo. Um era pagamento, outro era não sei o que. Tô inventando, né? Depende do nicho, né? Que é um negócio. Projeto web é bem comum ter vários módulos. Sim. Entendi. E é bom porque, assim, pensar, fulano lá, vai lá, altera lá a autenticação do usuário no modo de login. Aí, em vez de fazer o hotfix e subir lá o servidor, tirar tudo e compilar tudo, não, tu faz só daquele módulo ali. Entendeu? Porque realmente vai ficando gigante. Por isso que a gente fala aquele sistema que é monolito, né? O monolito é um só. Sim. E fica tudo que nem aqui. Aqui é monolito. Se a gente for crescendo. Opa, esse aqui. Ele vai ficar infinito e vai ficar gigante, por exemplo, se fosse um sistema. Tudo no monolito. Daí, se tu modulariza ele fica mais fácil de dar manutenção. Aí tu tá trabalhando num módulo, eu no outro e a Vivian no outro. E aí... É microserviço, né? É melhor. Não chega a ser microserviço nessa estrutura aí, que pode até ser. Aí depende. Aí o microserviço é como que tu vai implementar dentro desse módulo, por exemplo. O microserviço, nossa, já é mais punk ainda. Não sei se vocês já viram, mas eu acho que mais pra frente a gente vai ver alguma coisa disso, não? No livro ali. Não sei. Não, acho que de arquitetura não. Isso aí já é de arquitetura. É. Essas questões. Nem acho.
Então tá, meninas, não sei, eu acho que a gente... Por hoje é só, né? Ou tem mais? Tem mais alguma contribuição aí que vocês queiram dar? Pra mim é isso. Pra hoje é só. Então tá, vamos liberar mais cedo hoje, que a gente estamos bem estudiosos. Eu acho que quem for continuar, a gente tá conseguindo, né? Agora próximo o que vai ter? Verdade. Vamos ver o que vai ter o próximo aqui. Isso aqui foi legal. 16. Use métodos get e setter, não só get, em classes públicas e não os campos públicos. É tipo que nem aquilo que a gente tava falando. Sim. Vai entrar mais nesse ponto. Parece fácil, hein? Olha, é curtinho, hein? É curtinho. Opa, vamos estudar então. De repente a gente consegue engatar 2 aqui, vamos ver. Esse aqui é de reduza a mutabilidade. Opa, tem tudo a ver que a gente falou também. Nas classes ao mínimo. O que dá pra mudar, o que não dá pra mudar. E o que isso implica. Aí tem mais um pouquinho mais ali. Mas eu acho que é um assunto tranquilo pra... É uns assuntos tranquilos agora. Daqui a pouco vem... Vamos ver, hein? Daqui a pouco vem o mais difícil. É isso aí, meninas. Então, obrigada por hoje. Tenha uma boa noite. E a gente Valeu, meninas. E a gente se vê na próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou.